Olá, alunos do curso de Matemática, tudo bem? Sou a professora Ana Paula, vou trabalhar com vocês um exercício de álgebra linear, tá certo? Sobre transformações lineares. A gente já tem alguns exercícios de matrizes disponíveis para vocês lá no canal Matemática Uninter e no seu AVA também. E hoje a gente vai ver alguns exercícios de transformação linear que podem te ajudar na hora de resolver a prova. Então, grava aí esse exercício, assiste uma, duas, três vezes até entender bem e depois tenta fazer outros exercícios parecidos, manda na tutoria se tiver alguma dúvida para a gente continuar ajudando vocês, tá bom? Olha só, então o enunciado do exercício é o seguinte, dado uma transformação T no espaço R2 no espaço R3, o que isso quer dizer? Estou no plano, né? O espaço R2 tem as coordenadas x e y e vou para o espaço R3 onde tem as coordenadas x, y, z, tá certo? E essa transformação, ela é dada da seguinte maneira, ó. No plano a gente tem duas coordenadas, x e y, certo? Aí, quando ela passa pela transformação, ela fica no seguinte formato, 1, 2, 3 coordenadas. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 coordenadas. Veja que tem a vírgula ali separando as coordenadas. E a primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y mais x e a terceira é x menos y. Aí o exercício ainda me dá dois vetores, que é o vetor u igual a 2,3 e o vetor v igual a 2,1. Daí ele pergunta assim, qual é a transformação linear em u e qual é a t de v? Então ele quer que a gente encontre essa t de u e t de v. Tá certo, gente? Então a gente vai resolver esse exercício aí para conseguir encontrar essa t de u e t de v. Então olha só, tá no espaço R2 e foi para o R3. Então, a t de u é a mesma coisa que eu pegar e escrever t de, quanto que vale u? 2,3. Só estou substituindo o valor que está sendo indicado aqui para mim pelo enunciado do exercício. Então, no lugar do u, eu coloquei as coordenadas 2 e 3. E o que acontece? Quando eu olho lá para o enunciado do exercício, ele fala isso aqui, ó. É essa regrinha, vamos dizer assim, essa regrinha que a gente tem que seguir. Então, a primeira coordenada no R3, quando passa pela transformação linear, ela é exatamente igual à primeira coordenada aqui no espaço R2. Então, qual que é a primeira coordenada? É 2. Então, eu vou manter 2 aqui. Daí, a segunda coordenada aqui no R3 é igual ao quê? É a segunda, veja, o y mais a primeira. Então, é o y, a segunda, mais a primeira. Qual que é a primeira? É 2. Certo? E aí a terceira coordenada aqui no R3 é a primeira menos a segunda, x menos y. Então, a primeira, 2 menos a segunda, que é 3. E agora eu resolvo esses cálculos que ficaram aqui, essas operações que ficaram aqui. Então, olha lá. Na primeira coordenada não tem nenhuma operação, mantenho 2. Na segunda fica 3 mais 2, 5. E a terceira fica 2 menos 3, menos 1. Então, essa resposta aqui é a transformada em u, t de u, que era o que o exercício estava me pedindo. Tá bom, gente? Bem simples de resolver. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ficar atento de onde saiu para onde chegou. Lembram que transformações lineares, a professora já comentou com vocês, que funciona como uma função, né? A função sai de um conjunto e chega num outro. Quando a gente pensa na função no diagrama de Venn, e eu tenho lá um conjunto A e um conjunto B. Então, eu falo que, que eu tenho uma função aqui que sai do conjunto A e chega no conjunto B. Nesse exemplo bobinho que eu dei para vocês. Então, transformação linear é parecido com função, tá certo, gente? Então, tem que prestar atenção de onde saiu para onde chegou. Então, a gente fez o t de u, vamos fazer t de v. Então, olha só. Quanto que vale o v? O exercício já me deu aqui que o v vale 2 e 1, né? Vale não, são as coordenadas, né? Coordenada 2 e a coordenada 1. Então, vou colocar, ó, t, eu estou escrevendo o t de volta. No lugar do v, eu vou colocar as coordenadas que estão apontadas aqui em cima. Então, eu vou colocar 2 e 1. E agora eu vou fazer o processo para ver onde chega essa transformação t de v aqui. Olha só, eu vou usar essa mesma regrinha, eu vou olhar para esse balãozinho aqui de novo.
Tá bom, gente? Então, a primeira coordenada aqui no R3 é exatamente igual à primeira coordenada no R2. Qual que é? É 2. Então, vou escrever aqui 2 novamente. Por coincidência, 2, tá, gente? Não tem a ver com o T de U, agora é o T de V. A segunda coordenada aqui no R3 é a segunda, é o Y, mais a primeira, que é o X. Então, é a segunda, que é o 1, mais a primeira, que é o 2. E a terceira coordenada no R3 é a primeira coordenada do R2 menos a segunda coordenada do R2. Então, é a primeira, que é o 2, menos a segunda, que é o 1. E agora eu faço esses cálculos aqui para ver qual é o T de U. Olha só, na primeira não tem cálculo nenhum para fazer, mantenho. Na segunda eu tenho 1 mais 2, fica 3. E na terceira eu tenho 2 menos 1, que fica 1. Aí, ó, T de V. Então, encontramos tanto T de U quanto T de V. Simples, talvez você tenha uma transformação linear num exercício aí da prova ou do livro, de R3 para R4 ou de R2 para R4. Então, você tem que prestar bastante atenção nessa lei aqui que está sendo dada. Saiu do R2, no R3, qual é a carinha dela? Então, essa carinha dela, eu vou fazer a transformação com os números aqui, com as coordenadas, tá bom, gente? Então, a gente já se fala daqui a pouco no próximo exercício.